Glória a Deus. Pai, glórias a teu nome. Obrigado por esse culto já, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa reunião abençoada. Te louvamos e te agradecemos. Queremos ouvir agora a tua voz, nos louvores, nos testemunhos, na tua palavra. Que o teu Espírito esteja movendo todas as coisas agora, Senhor. Dê direção, Senhor, fale ao nosso coração, prepare a boa terra. Queremos nos fortalecer, te dar Amém. graças e até agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Senhor, queremos louvar e glorificar o teu nome, Senhor. Venha e fala ao Amém. nosso coração. Fortaleça cada um, Senhor. Senhor, tu sabes o problema, a dificuldade que cada um está passando. Que o Senhor esteja confortando agora e que haja prática, Senhor, da tua igreja e do teu povo. Usa-nos na tua obra agora, Senhor. Somos teus e queremos ouvir a tua voz agora. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Oi, dona Marlene. Querida. Amém, irmãos. Nós vamos fazer um louvor agora no início e um outro no final. Meu filho Natan é que vai me ajudar hoje com o violão aqui. E o... Boa, Natan. Deus abençoe vocês aí. Amém. E o louvor que nós separamos aqui é um conhecido da igreja, do pastor Ademar de Campos, chamado Grande é o Senhor, e ele é inspirado em Salmos 48, que diz que grande é o Senhor e muito digno de louvor. E o versículo 14 diz, porque este é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. E em outras Amém. versões, será o nosso guia eterno, será o nosso guia até o fim, eternamente. Então, que nesse momento que nós todos estamos passando com diferentes níveis de dificuldade, que nós possamos novamente reafirmar a nossa comunhão com Jesus Cristo e possamos declarar aqui a nossa gratidão a Ele e o nosso desejo de comunhão e intimidade com o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do Nosso Deus. Alegria Alegria. da terra. Grande é o Senhor em quem a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Ele nos prostra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Pode seguir, Ju. Paz do Senhor, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Vou começar aí falando um pouquinho de como tem sido para nós aqui esse período. A gente estava conversando essa semana que a gente experimentou, claro que não nesse nível de isolamento, mas a nossa ida para São Luís, né? Nós ficamos 1 ano lá, sem conhecer quase ninguém. Claro que não dá para comparar você estar numa cidade, poder sair, ir e vir, com praias, restaurantes e passeios, mas tudo isso acontece de final de semana. Durante a semana a gente tem a rotina, tem escola, tem relacionamento, e lá a gente não tinha. Éramos nós 4. Então a gente experimentou um pouco disso enquanto família, viver nós 4 lá. Éramos nós 4 e nós 4 nos bastávamos, né? Então, as brincadeiras, os jogos, as reuniões familiares se limitavam a nós 4. Como a gente tem vivido agora. Tá puxado pra gente aqui, porque as crianças estão tendo aula de manhã inteira. A nossa casa virou uma lan house, porque fica alguns na sala de jantar, outros aqui no escritório. Eu fico com o Samuel aqui, o André com a Gi lá. Aí no período da tarde a gente corre eu estou atendendo à tarde e à noite, e o André faz as coisas dele nesse período. E nesse meio tempo a gente também está com a nossa secretária em isolamento, então é lavar, passar, cozinhar, almoço, janta, acho que todo mundo está passando por isso, né? A limpeza da casa, que parece que a gente fica ainda mais preocupado em manter tudo organizado. E a gente tem vivido esse contexto aí. Puxado, tá corrido, sim. Acho que de nós aqui, o Samuel sentiu muito ontem, porque ele é uma criança muito ativa, né? De muito futebol, de muita brincadeira. Então, por mais que a gente tente aqui uma atividade de movimento, tudo, ele tá sentindo bastante se ficar em casa parado. Ainda brinquei com ele e falei, filha, eu só lembro de você assim, com a mamãe tanto tempo, quando eu tive você. Depois eu não lembro mais, porque ele é super de amigos, de quadra, de esporte, então ele tá sofrendo um pouco. E a Gi sente pelos relacionamentos, né? Porque ela é de contato, de grupos, de amigas e tal, então eles estão sentindo um pouquinho. E nesse contexto todo, no início, eu estava atendendo muito pouco, porque as pessoas, vamos esperar resolver, vamos esperar ver o que vai dar.
E nessa semana para cá, os atendimentos quase que dobraram. Fico feliz pela procura, fico feliz pela questão da confiança dos meus pacientes, porém fico bem preocupada, porque as pessoas não estão bem. As pessoas estão, sim, assustadas, estão preocupadas, estão ansiosas demais e tomando medicação e tomando remédio para dormir, tomando remédio para conseguir suportar esse desconhecido, né? E o tema que eu queria falar hoje, que é o que tem aparecido muito para mim, eu acho que para muitos de vocês, é a questão do medo. Então, eu queria falar hoje com vocês sobre isso. É um tema que eu tenho ouvido muito dos pacientes, tenho ouvido aqui em casa, a gente tem conversado sobre isso, a gente ouve depoimentos, a gente ouve noticiários que as pessoas estão com medo. E aí eu queria falar o que é esse medo, né? Explicar de onde vem esse medo, por que nós tememos, por que nós não devemos temer. E eu queria abrir com vocês um texto que está em 1 João 4,18. Amém? Posso ler? Ele diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim, é o 17 que eu estou lendo um pouquinho em cima. Assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agora colocar, Deus, a Tua palavra de uma forma viva, Senhor, em nossos corações, acalentando, respondendo, cuidando, Senhor, e demonstrando esse amor por nós. Me usa, Senhor, como instrumento, como vaso Teu, que o Senhor venha, Deus, através da Tua palavra, cuidar de nós. Tira de mim, Senhor, se houver algo que não Te agrada, me perdoa, Pai. Se houver algo, Senhor, que precisa ser corrigido, Senhor. Abençoa, Deus, este momento, abençoa os corações, abençoa todos que estão aqui conosco, Senhor, para receberem e ouvir um pouquinho da sua porção deste dia. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Bom, aí é interessante nesse texto porque a gente vê que o amor está totalmente ligado ao medo, né? Então, assim, não tema, porque no amor não há medo. E se a gente olhar esse amor que ele está falando aqui, está falando do amor de Deus, porque Deus é amor. E esse amor dele é quem cuida de nós. Então eu me questiono, por que estamos com medo? Qual é esse medo que a gente sente? Pode ser que alguns de vocês falem assim, não, eu não estou sentindo medo. A minha questão é a preocupação. Como que vai ficar o financeiro? Não, a minha questão é o tédio, a ociosidade, é o que vai ser. Tudo isso está em volta de um medo. O medo do desconhecido, o medo do amanhã, o medo do que vai ser, o medo das consequências dessa pandemia que a gente tem vivido, né? E assim eu tenho estudado, porque eu tenho ouvido muito isso, principalmente dos meus pacientes, que é quem eu tenho me relacionado aqui com frequência. E esse medo aqui que a gente ouve, ele está baseado muitas vezes num exagero que a nossa mente proporciona. Então, a gente sente medo porque a gente pensa assim, quando acabar tudo isso, a economia do país está quebrada, o país vai estar falido, o que vai ser do comércio? Aquele faliu, o outro faliu. Será que os meus pacientes, para quem trabalha por conta, vão estar de volta? Será que os meus clientes vão novamente me procurar? Como será que vai estar o mercado depois de tudo isso? Será que eu vou perder algum parente nesse meio tempo, algum ente querido, um amigo, uma pessoa próxima? Então a gente acaba indo para essa questão. E é interessante porque assim, o diabo, que é o pai da mentira, é muitas vezes quem alimenta esse medo na nossa mente. Porque ele conhece a humanidade, ele sabe que a gente sente medo e muitas vezes ele intensifica essas coisas na nossa mente, lançando as setinhas dele lá de aumentar as coisas, de exagerar com mentiras às vezes.
E é interessante porque a gente precisa da palavra de Deus todos os dias para desmascarar essa mentira. Porque a palavra de Deus em João 8,32 fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade do Senhor Jesus que liberta a gente desse engano, desse medo, desse exagero, desse desconhecido. Porque independente da gente não saber o dia de amanhã, a gente já não saberia mesmo sem a pandemia. Olha que curioso como a gente teme as coisas, às vezes, sem entender. Porque se a nossa vida estivesse na nossa rotina tradicional, nós também não saberíamos o que seria o nosso dia de amanhã. Mas a gente não temeria como temos feito agora, que o nosso medo é maior. Então, assim, eu queria pontuar para vocês que o medo ele tem alguns tipos, né? E por que o nosso medo hoje está tão intenso? Na psicologia, a gente estuda e viaja no paciente, investiga qual é o tipo de medo que ele tem, quais são os gatilhos que levam para esse medo e por que ele chega a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, a gente estuda esses gatilhos, onde tudo começou. E o medo, ele tem algumas categorias. O primeiro é aquele medo simples que a gente tem, de um inseto, de um bicho, do escuro, de trovão, de chuva. Esse medo, ok. Muitos de nós têm cada um o seu lá. Nós temos o medo de um contexto, que ele chama de contextual, que é o medo de assalto, de acidente, de trânsito, de uma doença, que é um dos que a gente tem vivido. De uma pandemia, de um surto aí, de uma questão que a gente que era desconhecida para nós. Tem o medo sentimental, que é o medo da decepção, da lembrança de um passado, de uma frustração, o medo do futuro, o que vai ser depois dessa pandemia. Então, a gente tem vivido também esse segundo medo. E o terceiro, que é o medo espiritual para nós cristãos aqui, que é o medo, muitas vezes, da morte, é o medo se aquele nosso ente querido, que está na área de risco e não é convertido, vai se converter, se caso ele contrair aí a doença. Então, a gente vive esse medo, né? Então, percebe por que o nosso medo é tão intenso nesse período? Porque a gente vive 3 deles. 3 intensos dele, que é o sentimental, que é o de contexto histórico que a gente tem vivido, aqui o contexto social e o espiritual. Então, ele está muito intenso realmente. E o medo está ligado, sim, ele é necessário, sim, a um senso de sobrevivência. A gente precisa dele para sobreviver. Imagina se a gente não tivesse medo, por exemplo, de enfrentar uma tempestade, o medo de sair dirigindo com o carro quebrado, ou num dia muito escuro, sem farol. Isso são medos junto com cautela, junto com precaução, com uma sabedoria. Por quê? Porque vai nos manter vivos, vai nos manter seguros. Porém, é interessante a gente saber que a gente não nasce com medo. Se você pegar um bebê, por exemplo, colocar uma barata perto dele, ele não tem medo da barata. Se você apagar a luz do quarto, ele não sente medo de escuro. Se você falar para ele que a mamãe não gosta mais dele, para um bebê de 2 meses, não vai fazer diferença. Se você falar para ele que o seu pai ainda não aceitou Jesus e se ele morrer ele vai para o inferno, ele também não sente medo. Então, o medo é algo que o pecado, que a nossa distância de Deus vai ficando intensa. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai se tornando adulto e vai tendo esse distanciamento de Deus e vai vivendo neste mundo, esse medo fica cada vez maior. Fica muito intenso. E assim, eu tenho acompanhado e eu tenho visto alguns idosos, eles estão muito preocupados, com muito medo de todo esse contexto que a gente tem vivido. E aí é isso que eu me pergunto, conforme vai passando o tempo, as crianças, eu não sei a de vocês, mas as minhas não estão com medo da pandemia. Eles não estão com medo do que vai ser. Porque eles sabem que eles estão no lugar que eles deveriam estar, protegidos pelos pais, guardados. Eles estão, sim, entediados, com raiva, nervosos, agitados, hiperativos. Mas com medo não é algo que eu vejo, pelo menos nos meus aqui. E aí, o que eu gostaria de trabalhar com vocês? Como que a gente vence esse medo, então, que tem assolado aí as nossas casas, os nossos conhecidos, os nossos amigos? O item número 1 que a gente tem
é confiar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz 3 verdades para nós. A primeira, que tudo que está escrito lá é verdade para as nossas vidas. Então, nada do que está ali, a gente não está vivendo hoje. Nada do que está ali é algo desconhecido para nós. Ele é verdade. Ele é a única verdade que a gente pode acreditar. A segunda coisa, que o autor dessa palavra, ele é vivo e presente nas nossas vidas. Então, se ele é vivo e presente, o que temer? Se foi o autor do início e vai estar conosco até o fim dos dias, do que temer? E a terceira verdade, que esse autor, que é verdade, que é vivo, ele é poderoso também. E ele é poderoso, foi poderoso ontem, se a gente olhar as histórias das pragas, das coisas lá no Antigo Testamento, ele é poderoso hoje nas nossas vidas, e no contexto bíblico que a gente vê, muitas coisas parecem para nós presentes, vivas hoje, e ele é poderoso no nosso amanhã, que nós não devemos ter preocupação alguma. Como vai ficar as nossas contas? Como vai ficar a nossa saúde? Como vai ser o nosso contexto depois que tudo isso passar? É o mesmo Deus que cuida de tudo. E é interessante que eu pesquisando sobre esse medo, acho que alguns já sabem, aqueles que são mais estudiosos, mas na palavra de Deus aparece o não temas 365 vezes. Olha que interessante. Não temas para cada dia do ano. Então, se você disse ontem, não temas, tenho para hoje também. Tenho para amanhã também. Que ele está falando para todos nós. Ontem, hoje e todos os dias que a gente vai estar nesse isolamento e depois dele e por resto das nossas vidas. Não temas. 365 vezes. É interessante porque eu não vejo que a Bíblia é coincidência. A Bíblia é verdade. Então não é por acaso que tem não temas para cada dia do ano. Porque é para cada dia que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então se ela se renova a cada manhã, cada vez que vocês levantarem, tem não temas para vocês hoje. Se levantar amanhã, vai ter outro não temas para amanhã. E assim todos os dias, quando vocês abrirem os olhos, vai ter um não tema para o dia de hoje. O que nos causa medo? O estar sozinho. Então, muitas pessoas têm me dito assim, eu tô mal com esse isolamento porque eu tô me sentindo sozinha, porque eu não tô me relacionando, porque eu sinto saudade de pessoas, porque eu quero ver pessoas. Então, esse sentimento de estar sozinho também nos causa medo. Como se as pessoas fizessem a diferença no nosso medo, na nossa coragem, na nossa segurança. Mas aquele que está conosco, ele está conosco sozinho e acompanhado. Se nós estivermos com a casa cheia, se nós estivermos sozinhos, ele continua lá. Então nós não estamos sozinhos. Porque é esse Deus que está conosco todos os dias que nos dá proteção, vai nos proteger a nossa casa, proteger os nossos familiares, vai nos dar segurança de que quando passar tudo isso, a tempestade passar, ele estava no nosso barco, dormindo ou acordado por nós muitas vezes, desesperados, mas ele continua no barco. E mesmo dando consolo, se caso algum de nós perder qualquer ente. Em qualquer situação ele vai estar conosco, porque ele não nos prometeu que a nossa vida seria só alegria. Então, ainda assim, ele estará conosco, independente da situação que a gente está passando ou vier passar. E para aqui concluir com vocês, eu queria ler um texto e pontuar o Salmo 112. Eu queria ler inteirinho com vocês. Olha que texto temporal, né? Que texto totalmente contemporâneo e atual daquilo que a gente tem vivido. Posso ler? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra
Essa geração de justos será abençoada. Estamos preocupados com os nossos filhos, vendo a nossa fé no dia de hoje? O que nós temos mostrado para eles como vida cristã em meio a essa tribulação? Eles têm visto nós orarmos? Eles têm visto nós estarmos confiantes de verdade que Jesus está no nosso barco? Ou a gente tem sim reclamado, a gente tem sim demonstrado medo, insegurança, pânico, ansiedade? Olha o versículo 3. Em sua casa há prosperidade e riqueza, e sua justiça permanece para sempre. Não é quando tudo estiver bem. Não é quando todas as coisas estiverem boas. É para sempre. Então nada vai faltar para nós. Olha no 4. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Você se encaixa nesses adjetivos, nessas qualidades? Então, a sua casa, o seu ambiente é luz. Não há o que temer. Não tem do que ficar preocupado. Olha o 5. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade. Então, é engraçado que a palavra de Deus, quando fala de bondade, fala que somente Deus é bom. E aqui ele nos dá um pouco dessa bondade quando a gente divide, quando a gente olha para aquele que está do nosso lado e compartilha se houver a necessidade. De olhar para o nosso lado mais uma vez e ver que a bondade de Deus, o pouquinho que a gente tem dele em nós, que a gente possa mostrar nesse momento em atitudes. E olha no 6, pois ele nunca será abalado, o justo será lembrado sempre. Então, nós não temos o que temer, porque nada vai nos abalar. Nada pode nos abalar, porque Ele está conosco. Olha no 7. Ele não teme más notícias. Olha que curioso. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Então, por que temer com as notícias que a gente vê no jornal? Por que temer com as redes sociais? Por que temer com esses números? Porque aquele que teme ao Senhor não se abala com as más notícias. Fica firme, confiante nesse Deus. O seu coração está bem seguro e ele não terá medo, até que veja se cumprir seu desejo sobre os adversários. Então eu vejo aqui, olha o coração nosso, como ele diz, ele afirma, não é uma pergunta, ele afirma, o seu coração está bem seguro. Então, nós não temos do que temer. No 9, distribui livremente aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, seu poder será exaltado em honra. Mais uma vez, se houver perto de nós, vizinhos, amigos, pessoas da igreja que estão precisando, é a nossa hora de dividir, de compartilhar, de saber daquele do nosso lado que precisa. E realmente compartilhar. Eu tenho um grupo aqui no prédio de WhatsApp, que era do grupo de ginástica que eu fazia na época, hoje eu não consigo mais, mas é interessante porque eles colocam no grupo, a fulana do 110 precisa que vá na padaria, ela é uma senhora. E aí um vai e compra o pão. Mas o mais interessante que eles têm compartilhado no grupo é que as pessoas não têm pego dinheiro, têm comprado o pão. Tem comprado o leite, porque ela não pode sair. Então, as pessoas têm ido comprar, têm ido fazer o que o outro não está conseguindo fazer. Gente, isso a gente está falando de ímpio. Olha como Deus move os corações num período como esse. A gente está conhecendo vizinhos que estão na área de risco, que são hipertensos, que são diabéticos, que a gente não conhecia, que a gente não sabia. Então, eu vejo que em todas as coisas Deus é bom. E para concluir, o último versículo. O ímpio vê isso e fica furioso. Range os dentes e se consome. Mas o desejo dos ímpios será frustrado. Então, quando a gente se vê nervoso, furioso, bravo, pensa nesse texto. Nós não somos ímpios. Então, em nada a gente tem que se enfurecer. Em nada a gente tem que se ver abatido. E em nada a gente tem que se ver com medo. Amém?
Glória a Deus. Vamos Glória a orar Deus. só para encerrar aí sobre esse texto. Glória a Deus. Amém. Senhor Amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, Deus, te agradecer, Senhor. Te agradecer porque eu fui tratada em primeiro lugar, eu fui cuidada, eu fui acolhida, Senhor, nos teus braços com essa palavra. Sentimos sim, Senhor, medo e nos perdoa por isso, Pai. Mas também não vejo, Deus, como o Senhor não nos conhecer depois de escrever essa palavra, Deus. E saber que nós viveríamos tantas coisas que nos deixariam amedrontados, Pai. Abençoa, Deus, os nossos corações, abençoa as nossas casas, Senhor, que possamos verdadeiramente confiar em Ti, confiar no dia de amanhã, no daqui uma semana, daqui 15 dias, e saber que o Senhor está conosco em todo o tempo, Senhor. Que a gente possa estar junto de Ti em todo instante, que a gente possa verdadeiramente sentir, Deus, esse toque, esse abraço, esse cuidado Seu, Senhor, e que em nenhum momento nós venhamos nos sentir sozinhos, venhamos nos sentir abandonados, isolados, Senhor. É um isolamento, sim, social, Senhor, mas a nossa relação contigo está mais viva, mais próxima e mais íntima do que nunca, Pai. Abençoa as nossas vidas, Deus, e cuida de nós, da nossa casa, dos nossos familiares, Senhor, dos nossos amigos e de todos aqueles que conhecemos. Cerca, Pai, e abrange com o teu amor e que isso seja, Deus, um motivo, um momento, uma circunstância, Senhor, para que venham reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus.